Aquele excelente dia, já começando nossa live, já vamos declarar a melhor semana das nossas vidas. Em nome de Jesus, será uma semana abençoada, cheia do mover de Deus, cheia do agir de Deus, cheio da graça de Deus. Você crê? Então creia. E nós vamos mais um dia aqui na palavra do Senhor. Já convidamos nosso amigo Espírito Santo para trazer a sabedoria, entendimento dessa palavra. Nós estamos em Êxodo 16 e aí várias questões aqui acontecendo e nós vamos entender o mover de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, amém? Eu creio que nós teremos. E diz assim: e partindo de Elim, toda a consagração dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Siná, aos 15 dias do segundo mês, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a essa multidão? Então, Senhor, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove que se anda na minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão e colherão, e será em dobro que colherem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés e Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que falou a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram-se para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre 2 tardes comerei carne, pela manhã vos fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E assim aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã, e jazia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que a face do deserto estava uma coisa miúda e redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era? Disseram-lhe a Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor tem mandado: colhei cada um conforme que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram mais ou menos, outros menos. Porém, medindo como não só sobejava o que colhera muito. Quem faltava, o que colhera pouco. Cada um colheu tanto que podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele no dia seguinte. Criou bichos e cheirava mal. Por isso dignou Moisés contra ele. E eles, pois, colhiam cada manhã, e cada um conforme que podia comer, porque aquele sol se derretia. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro, 2 homéis para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E eles disseram: isto é que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, conta sábado do Senhor. E o que quiseres cozer no forno, cozei, e quiseres cozer na água, cozei.
em água, e tudo que sobejar, guardai-vos até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, não cheirou mal, nem houve nenhum algum bicho. Então Moisés comeu hoje, porquanto hoje é sábado no Senhor. Hoje não acharei no campo. 6 dias e colherei, no 7º é sábado, e nele não haverá. E aconteceu que 7º dia alguns do povo sorando para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei e guardarei os meus mandamentos e vossas minhas leis? Vede quando o Senhor vos deu sábado, quando o 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fica em seu lugar. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia e chamou a casa de Israel o nome de Maná, o qual era a semente do coentro branco e o sabor como os bolos de mel. E disse a Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás o homé e guardá-lo em vossas gerações, para que vejam o pão que tem dado de comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, põe nele um homé cheio de maná, coloca-o diante do Senhor para guardá-lo em vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim como Arão após diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, e comeram maná, até que chegaram os termos na terra de Canaã. E o homé é a 10ª parte do efá. Gente, tem várias instruções do Senhor, né? O que eu vejo assim, que Deus ele vai guiando o povo o tempo inteiro, né? O problema é que o povo ele duvida. Eu fico assim, porque realmente até hoje a gente duvida um pouco do agir de Deus, né? Mas aqui vem o ensinamento da palavra mais uma vez sendo aplicado nos dias atuais. Então, o primeiro ponto aqui, nós acompanhamos aqui em Êxodo grandes milagres, né? A libertação do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, as águas doces em mar, onde transformou as águas amargas em águas doces, e o pão do céu, que foi chamado de maná, né? Então, tudo isso é o agir de Deus, memoriais do Senhor, para dizer ao povo: eu estou contigo, né? Então, o primeiro ponto aqui, o pão diário vem do céu. É o maná espiritual, que é a palavra de Deus, a sua provisão em todas as áreas da vida. Então, o pão diário, né, a gente coloca muito aqui, palavra, ação e oração, que é o pão, né? Eu sempre coloco isso em todos os títulos da live. Por quê? Porque diariamente nós precisamos do pão. Aí o Senhor diz: mas hoje tem um dia do descanso. Mas a palavra de Deus, até no descanso, ela vem trazendo renovo, né? Então nós precisamos estar diante das bênçãos do Senhor e da palavra dele, né? Então a palavra ela é diária, é um alimento dos céus. E segundo ponto, uma oração, quer dizer ingratidão e incredulidade. Então mudamos o nosso coração e atrai o favor de Deus, porque nós precisamos mudar. Se quisermos transformar e receber, nós precisamos transformar o nosso coração e atrair o favor de Deus para a nossa vida. Porque a murmuração, ela gera ingratidão e incredulidade, falta de fé e falta de ser grato, né? Terceiro ponto, obediência nas instruções simples. Deus é um Deus que diz: olha, eu vou te dar um maná para hoje, então é para hoje, obedece. No sábado descansa, vai por aqui, vai por ali, falando claramente com o povo ia lá, ia colher, o povo ia lá e tentava, porque duvidava de Deus, né? Então Deus ele traz o nosso renovo diário e nós precisamos o quê? Obedecer, amém? Quarto ponto, Jesus é o verdadeiro maná. Ele traz o nosso alimento diário, a palavra, as histórias, o mandamento, tudo vem de Deus. E Deus supre até o deserto. Ele revela a sua fidelidade em todo o tempo. Então o que a gente tira aqui de ensinamento? Deus nos conduz, nos supre, nos abençoa. E nós devemos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Porque o povo era meio esquecido, né? O povo assim não lembrava não das bênçãos do Senhor. Então, o Senhor tinha que fazer memoriais, o Senhor tinha que falar de novo, o Senhor tinha que repreender de novo, porque eles só viviam aquilo que eles acreditavam e deixavam de viver as promessas, as bênçãos, porque eles não tinham a fé. Então hoje eu posso dizer uma coisa para você: permaneça na fé, permanecendo grato,
O que você pode agradecer hoje? O que você pode louvar hoje? Louve e agradeça. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos ter a melhor semana das nossas vidas. Até então. Fica com Jesus.